solene deste evento, convidamos para compor o dispositivo de honra o excelentíssimo ministro, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O senhor advogado-geral da União, Dr. Jorge Rodrigo Araújo Messias. O senhor defensor público-geral federal e presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães. A senhora defensora pública federal e presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF, doutora Luciana Grando Bregolin Dites. O diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, doutor Getúlio Marques. O secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Jean Keiji Uema. Com música de Francisco Manuel da Silva e letra de Osório Duque Estrada, convidamos todas as pessoas para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga
ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entregue quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Queiram, por favor, acomodar-se. Agradecemos a presença de todas as pessoas neste ato solene, bem como as que nos acompanham virtualmente. Neste momento, gostaríamos de agradecer de forma especial a presença de Suas Excelências, o Subdefensor Público-Geral Federal, Marcos Antônio Paderes, a Corregedora-Geral Federal, Flávia Borges Marge, o Defensor Público Federal, Eduardo Flores Vieira, Defensor Público-Geral Federal no período de 2005 a 2009, Dr. William Charley Costa de Oliveira, Defensor Público Federal, atual conselheiro eleito do Conselho Superior da DPU. Agradecemos também a presença de autoridades adiante nominadas que confirmaram antecipadamente ou se dirigiram ao nosso cerimonial. Celestino Schuppel, Defensor Público-Geral da Defensoria Pública do DF, Fabrício Rodrigues, Subdefensor Público-Geral da Defensoria Pública do DF, Clauro Roberto de Bortoli, Procurador-Geral de Justiça Militar, Deputado Federal Afonso Mota, André Gia Berardino, Defensor Público Estadual, representando ministro Edson Fachin, Bruno Espinheira Lemos, Conselheiro da Presidência da República, Joênia Wapichana, presidente da FUNAI. Senhoras e senhores, é com renovado senso de dever público e missão constitucional que a Defensoria Pública da União se alegra em celebrar nesta oportunidade seus 30 anos de instalação. No dia 30 de março de 2025, a Defensoria Pública da União, DPU, completou 3 décadas de implantação. A publicação da Lei número 9.020, de 1995, veio para concretizar a previsão constante da Lei Complementar número 80, de 1994, e na Constituição Federal de 1988. Criada pela Constituição Cidadã, a DPU é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Assim, é motivo de honra e satisfação institucional servir ao povo brasileiro durante todo esse tempo e continuar servindo através de seu quadro de defensoras e defensores públicos federais, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores. Apresentaremos agora o vídeo institucional da Defensoria Pública da União, alusivo a esta efeméride.
30 anos. Parece que passou rápido, mas quando a gente relembra o trabalho e mostra as conquistas, é que percebe o quanto foi feito. Lá em 1988, a Constituição Federal determinou nossa missão de orientar e defender quem precisa. Uma grande mobilização garantiu a inclusão da Defensoria Pública da União na Constituição Cidadã, como uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Nossa lei orgânica veio 6 anos depois. Temos origem na Justiça Militar e cargos de advogados de ofício foram transformados em defensores públicos da União. Em 30 de março de 1995, nossa história começou pra valer. A DPU foi implantada. Aos poucos, fomos ganhando corpo para atender melhor a população. Vieram os primeiros concursos para defensores federais, a legitimação para propor ações civis públicas, a criação de uma assessoria para atuação exclusiva no Supremo Tribunal Federal. Entendíamos que era preciso fazer mais, se aproximar de grupos sociais vulneráveis, defender direitos coletivos e vítimas de opressão e violência. A promoção dos direitos humanos passou oficialmente a fazer parte da nossa missão. Esse trabalho resultou em prêmios dentro e fora do Brasil e no reconhecimento da necessidade de autonomia funcional, administrativa e de proposta orçamentária para a DPU. Ainda firmamos parcerias e começamos a integrar grupos internacionais. Atuamos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Hoje, estamos presentes em 91 unidades de atuação pelo país. Ainda precisamos crescer para chegar a toda a população, é verdade. O recente plano de interiorização está diminuindo esse déficit. Com grupos de trabalho, observatórios e missões itinerantes, ficamos ainda mais perto de quem precisa de acesso à justiça e garantia de direitos humanos. Nossas portas estão sempre abertas para idosos, crianças, estudantes, mulheres, migrantes, refugiados, pessoas com deficiência e em situação de rua, além de vítimas de violência. Enfrentamos estradas difíceis, rios extensos e situações de calamidade para oferecer auxílio a quem mais precisa. E para ver de perto a realidade e atender comunidades quilombolas, ribeirinhos, povos indígenas, pessoas em situação de prisão, vítimas de tráfico de pessoas e trabalho escravo. A verdade é que foram 30 anos intensos na Defensoria Pública da União. Como intenso é o trabalho para fazer ainda mais e melhor nos próximos 30. Compõe também o nosso dispositivo o subdefensor público geral federal Marcos Antônio Paderes. E convidamos para compor também o nosso dispositivo a secretária de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho. Senhoras e senhores, um marco nesses 30 anos de Defensoria Pública da União terá lugar nesta cerimônia o lançamento e obliteração do selo comemorativo e alusivo aos 30 anos da DPU pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Neste momento, damos início à cerimônia de lançamento do selo postal institucional 30 anos da Defensoria Pública da União. E para conduzir o lançamento, convidamos o diretor de Gestão de Pessoas dos Correios, Getúlio Marques Ferreira, a se posicionar junto à mesa para o ato de obliteração. Para a primeira obliteração, o diretor dos Correios convida o excelentíssimo senhor Defensor Público Geral Federal, Leonardo Cardoso de Magalhães.
Neste momento, o diretor dos Correios entrega ao Defensor Público-Geral Federal um álbum com a peça lançada. Mais uma vez, uma salva de palmas. Para a próxima obliteração, o diretor dos Correios convida a presidente da ANADEF, Luciana Grando Bregolin Ditz. O diretor dos Correios entrega para a presidente da ANADEF um álbum com a peça lançada. O diretor dos Correios, Getúlio Marques, convida o subdefensor público-geral federal, Marcos Antônio Paderes, para obliterar o selo dos 30 anos da DPU. Da mesma forma, o diretor entrega ao subdefensor público-geral federal um álbum com a peça lançada. Para a próxima obliteração, o diretor dos Correios convida a Corregedora-Geral Federal, Flávia Borges Marge. O diretor dos Correios entrega à Corregedora-Geral Federal um álbum com o selo lançado. E para a obliteração, o diretor convida o Defensor Público Federal e Defensor Público-Geral Federal, período 2016 a 2018, Carlos Eduardo Paes. O diretor dos Correios entrega ao Defensor Público Federal um álbum com a peça lançada. Senhoras e senhores, ouviremos nesta hora as palavras do diretor de Gestão de Pessoas dos Correios, Getúlio Marques Ferreira. Marcos, você tem a nominata, Marcos? Marcos, você tem a nominata? Vixe, Maria, ferrou. Então me dá teu telefone. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Oh, sim, agora eu vi. Aqui agora eu vi que eu tenho um monte de defensores, né? Porque para ser defensor público tem que ter essa energia, essa voz, né? Que é uma voz que parece ser de contestação, mas não. É uma voz que busca a justiça. Então, para todos os defensores e defensoras públicas aqui presentes, né, eu queria até uma salva de palmas, porque vocês salvam o Brasil. Cumprimento aqui, um cumprimento inicial, doutor Leonardo Cardoso, Defensor Público Geral Federal da União, doutora Luciana, presidente da ANADEF, doutor Marcos Antônio Paderes, subdefensor público geral federal,
Flávia Borges Marques, doutora Corregedora-Geral Federal, Defensor Público Federal e Defensor Público Geral, Carlos Eduardo Paes. Em nome desses, eu saúdo a todos, a todas as autoridades aqui presentes. E vindo aqui substituir o meu presidente, o presidente Fabiano, que hoje está com outra missão forte lá com o Conselho de Administração, pediu-me para vir aqui, em nome dos Correios, celebrar com vocês essa data. Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje, os Correios e a DPU celebram não apenas uma data, mas um legado. Com o lançamento desse selo institucional, fica eternizado os 30 anos da Defensoria Pública da União, uma instituição que se tornou sinônimo de justiça acessível, promovendo os direitos humanos e garantindo que a voz dos mais vulneráveis seja ouvida. Se antes o selo postal era utilizado apenas como comprovação de pagamento, hoje ele se tornou um símbolo de memória e reconhecimento, destacando instituições que marcam a história da humanidade. Por isso, ao comemorar 3 décadas da criação da DPU, a empresa também sinaliza sua importância como pilar da democracia e instrumento de justiça social em nosso país. Os Correios e a DPU compartilham uma missão essencialmente semelhante: levar serviços fundamentais a todos, sendo ambas as instituições pilares da cidadania. Enquanto os Correios promovem a inclusão por meio de comunicação, do acesso digital e de serviços financeiros, a DPU assegura a justiça para aqueles que não podem arcar com assistência jurídica. Além disso, são entidades estratégicas para o Brasil, desempenhando um papel crucial no funcionamento do Estado ao garantir o acesso a serviços essenciais que impulsionam o desenvolvimento, a integração e a equidade. Outro ponto em comum é que este ano também é marcante para os Correios, pois a empresa está passando por um processo de modernização e valorização, que teve início com a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de retirar os Correios da lista de privatizações. Estamos investindo em melhores condições de trabalho para as empregadas e os empregados e nos reconectando com a nossa missão essencial: estar ao lado da população onde ela mais precisa. Que este selo eternize a importância da Defensoria Pública da União e amplie a conscientização sobre os direitos que pertencem a todos. Para finalizar, eu sou um nordestino do Rio Grande do Norte, então não poderia de aproveitar esse momento e colocar um versinho aqui com 2 estrofes apenas, no estilo cordel, para que eu possa homenagear a todos os defensores públicos. São 35 anos que a DPU completa, defendendo os vulneráveis, que é para onde aponta a seta da justiça e do direito, para quem tem fome, sem leito, e sabe onde o sapato aperta. Um Brasil com equidade é luta da Defensoria. O selo que aqui lançamos finca a história e a alegria. Hoje, em cada defensora e defensor, o país esperançou. Parabéns para vocês e grande dia. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença de Marcos Rogério de Souza, da Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, deputada federal Antônia Lúcia, também o senhor José Davi Moreira, representante da Petrobras. Senhoras e senhores, teremos agora
mais um marco deste importante momento institucional. Daremos início à solenidade de nomeação da senhora Esperança Garcia, in memória, primeira mulher advogada do Estado do Piauí, como patronesse da Defensoria Pública da União. Um pouco de sua história. Esperança Garcia foi uma mulher negra escravizada no século XVIII em Oeiras, município a 300 quilômetros de Teresina, Piauí, nascida na fazenda Algodões, propriedade jesuítica no estado do Piauí. No local, aprendeu a ler e escrever. Aos 18 anos, Garcia casou-se e teve seu primeiro filho. Com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, a fazenda fora transferida para senhores de escravos. Aos 19 anos, Garcia foi separada dos filhos e do marido e enviada para outras terras. Com o intuito de ser resgatada e reencontrar a família, Garcia denunciou as situações de violência que sofria ao governo do Piauí. Esse histórico de luta por justiça fez e faz de Esperança Garcia um símbolo de resistência da defesa dos direitos, que muito representa o trabalho exercido pela Defensoria Pública da União por todo o país. Convidamos agora o senhor Defensor Público-Geral Federal, doutor Leonardo Cardoso de Magalhães, para a assinatura da respectiva portaria de nomeação da patronesse. Convidamos, por gentileza, a doutora Luciana, da ANADEF, para acompanhar este momento. Também a senhora Sheila, por gentileza. Como dito no início dessa cerimônia, é dever e missão constitucional da DPU a promoção e defesa dos direitos humanos. Em conjunto com o Superior Tribunal de Justiça, STJ, instância máxima da justiça brasileira no âmbito infraconstitucional e responsável pela uniformização, a interpretação da lei federal em todo o país, a DPU assina nesta cerimônia acordo de cooperação técnica com o seguinte propósito: proporcionar adequada prestação jurisdicional aos cidadãos presos sem defesa técnica que enviam correspondências ao STJ, além de orientação jurídica integral e gratuita prescrita pela Constituição Federal de 1988. Convidamos agora o Defensor Público-Geral Federal, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, e o excelentíssimo ministro, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça,
Luiz Felipe Salomão, à frente do dispositivo para assinatura do ato. Para o encerramento dessa cerimônia, convidamos para seus pronunciamentos as autoridades que compõem o dispositivo de honra. Iniciaremos com a palavra da senhora Defensora Pública Federal e presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF, doutora Luciana Grando Bregolin Dias. Utilizando a simplificação, né, da nominata, eu queria primeiro homenagear todos os integrantes da mesa, na pessoa da nossa mulher, secretária de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho. Excelentíssimas autoridades presentes, defensoras e defensores públicos federais, senhoras e senhores, celebramos hoje 3 décadas de uma instituição que se tornou essencial para a cidadania brasileira. Mas permitam-me uma reflexão franca. Enquanto comemoramos os 30 anos da Defensoria Pública da União, milhões de brasileiros do interior do país permanecem sem acesso a seus serviços. O cidadão que vive distante dos grandes centros, quando enfrenta um problema previdenciário, quando tem um benefício negado, quando precisa de um medicamento de alto custo, ou quando sofre qualquer violação de direito que compete à Justiça Federal, esse cidadão, muitas vezes, precisa percorrer centenas de quilômetros para encontrar um defensor público federal. Vejamos exemplos concretos. Na região do Vale do Jequitinhonha, um dos menores IDHs do Brasil, uma aposentadoria rural negada significa que o agricultor terá que viajar até Belo Horizonte para ter assistência jurídica. No sertão nordestino, pacientes com doenças raras aguardam por meses conseguir orientação de como acessar medicamentos não fornecidos pelo SUS. A interiorização da DPU não é um projeto institucional, é um projeto de Estado. É reconhecer que o acesso à justiça é um direito fundamental que não pode ser limitado pela geografia. Enquanto a Justiça Federal está presente em 276 subseções judiciárias, a DPU consegue cobrir apenas 85 localidades. Como garantir o princípio constitucional da ampla defesa quando o Estado juiz está presente, mas o Estado defensor não? Interiorizar a Defensoria Pública da União significa levar a cidadania onde ela é mais urgente. Significa que o Estado brasileiro reconhece que o direito de defesa não é um privilégio dos centros urbanos. Nos 30 anos que celebramos hoje, a DPU provou o seu valor.
Agora precisamos de um compromisso nacional para que, nos próximos 30 anos, nenhum brasileiro precise escolher entre os seus direitos e a distância geográfica que o separa deles. Vida longa à DPU. Ocupará a tribuna para sua fala o senhor Defensor Público-Geral Federal e presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães. Inicialmente, gostaria de dar uma boa tarde a todos e a todas, passar inicialmente a saudação aí a nossa secretária de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça, doutora Sheila de Carvalho, a nossa presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Federais, doutora Luciana, o excelentíssimo senhor ministro e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, também o nosso diretor de gestão de pessoas dos Correios, nosso subdefensor público geral federal, doutor Marcos, em nome de quem, para não pecar aqui no erro, vejo aqui diversos amigos, secretários, presidência da República, embaixadores, também parlamentares, nossa presidenta da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Defensoria e Fortalecimento das Defensorias Públicas e todas aquelas autoridades que nos acompanham, o nosso conselheiro do Conselho Superior, secretários da Defensoria Pública da União, servidores, colaboradores, nosso ouvidor também da DPU estava aqui agora há pouco. É com profunda honra que nos reunimos hoje para celebrar 3 décadas de uma das instituições mais fundamentais para a democracia brasileira, que é a Defensoria Pública da União. 30 anos dedicados à construção de pontes entre os cidadãos mais vulneráveis e o efetivo acesso à justiça no âmbito federal. Nascida sob os auspícios da Constituição de 88, surgiu da carreira de advogados de ofício da Justiça Militar da União, a DPU materializa um dos mais importantes compromissos da República, a de que nenhum cidadão, nenhuma cidadã ficará desamparada frente ao sistema de justiça por qualquer tipo de limitação ou carência de recursos ou conhecimentos. Olhando para trás, vimos uma instituição que surgiu pequena, mas com imensos ideais, que jamais vai se deixar abater, e enfrentou e tem enfrentado desafios estruturais, orçamentários, mas que não se afasta e não se afastará da sua missão, do seu compromisso com a população brasileira. Nestes 30 anos, a DPU se consolidou como instituição permanente, essencial à função jurisdicional, com uma função de promover e proteger direitos humanos no âmbito nacional, de permitir o acesso à educação e orientação em direitos à população, promoveu ações coletivas de enorme impacto social, projetos sociais que visibilizam as dificuldades estruturais que a nossa população. Lembro aqui no projeto nosso, antigo, que é o Programa de Erradicação do Escapelamento de Mulheres Ribeirinhas na região amazônica, lá do ano de 2010, com a doutora Luciene Estrada como a nossa coordenadora. Diversos projetos foram desempenhados ao longo desses 30 anos. A DPU também se articula internacionalmente para reforçar, tanto no âmbito regional como universal, a proteção dos direitos humanos, ampliou progressivamente, como foi muito bem dito pela nossa presidente da associação, ainda precisa chegar ao interior, em que pese nesse último ano, 2024 e 2025, a Defensoria ter aberto 21 novos postos de atendimento no interior,
Como gestor dessa instituição, eu reafirmo aqui o nosso compromisso em liderar uma defensoria pública que tenha como norte a composição e a parceria constante com os diversos órgãos públicos e com a sociedade civil organizada. A DPU não existe para antagonizar gratuitamente, mas para dialogar, para construir pontes, propor soluções. Nossa gestão acredita na força do consenso, na permeabilidade aos argumentos e na capacidade transformadora de quem, em vez de apenas judicializar, promover a interlocução efetiva para que as políticas públicas cheguem na ponta, cheguem para quem necessita. Por isso, queremos que a DPU seja reconhecida não só por sua excelência técnica, mas também por sua maturidade institucional e pelo compromisso republicano com a efetividade do direito de todos e todas. Sabemos que a litigância ela é necessária, mas jamais deve ser o único recurso. A DPU, sob nossa condução, tem priorizado a atuação preventiva, dialógica, resolutiva, e os resultados concretos nos encorajam para continuar nessa direção. Ao longo desses 30 anos, muitos momentos a DPU foi chamada, momentos de comoção e urgência social, como foi o caso da pandemia, em que a Defensoria atuou para garantir o acesso ao auxílio emergencial a milhares de brasileiros que enfrentavam barreiras burocráticas e tecnológicas. Nas grandes tragédias ambientais que marcaram o nosso país, estivemos na linha de frente, na defesa das comunidades afetadas pela construção da usina Belo Monte, nos desastres de Mariana, de Brumadinho, no desastre da Braskem e, mais recentemente, no Rio Grande do Sul, com uma grande coalizão entre a Defensoria Pública da União, a Advocacia Geral da União e diversos outros órgãos públicos federais e parceiros estaduais, atendemos mais de 50 mil famílias atingidas pelas enchentes no âmbito do programa Caravana de Direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós estamos tratando aqui de projetos que mudam, que transformam a realidade da população brasileira, e isso, claro, reitero aqui, com o grande esforço e com a grande participação, não só dos defensores, servidores, colaboradores, mas de parceiros importantes e estratégicos, como tem sido a Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça, o Ministério de Direitos Humanos, povos indígenas, todo o governo federal tem dado apoio para que a gente possa transformar e reduzir e combater as desigualdades. A DPU tem sido protagonista na composição e na construção de acordos nacionais importantes que transformam a vida de milhões de brasileiros, como foi a suspensão do concurso nacional unificado no ano passado, o acordo do Bolsa Família, que foram criados novos, junto com o MDS, no ano passado, novos critérios, que é o critério da insegurança familiar, alimentar grave, é a grave violação de direitos, o que demonstra a importância de que as ações da Defensoria elas sejam mais amplas e universais possíveis. Tanto atinge, inclusive, aquelas pessoas que, eventualmente, não têm condições, por qualquer que seja a razão, de acessar os nossos serviços. Na defesa dos direitos das mulheres, criamos programas nacionais de combate ao assédio e à violência, além do pioneiro Programa Nacional contra a Violência Política de Gênero nas eleições municipais no ano de 2024 e o Observatório da Violência contra a Mulher. E, nesta ocasião, nessa cerimônia, nós marcamos aqui a Defensoria, a primeira patronesse da Defensoria, uma mulher negra de luta e de resistência pelos direitos e que representa o espírito da Defensoria Pública. Na área da saúde, destacamos a criação do Núcleo Nacional de Interiorização em Saúde, especialmente para atender as demandas do tema 1234 da repercussão geral do STF, e também neste tema consta a importância de reforçar os mecanismos de conciliação pré-processuais para evitar a judicialização. A Defensoria, ao longo desses anos, transcende o seu papel inicial na Constituição de 88, que era do assessoramento jurídico, acesso à justiça, para ir mais além, para fazer a defesa integral, para avançar na defesa e na promoção dos direitos humanos e na defesa dos direitos humanos no âmbito nacional.
A defesa nossa intransigente das comunidades vulnerabilizadas, como, por exemplo, dos migrantes, refugiados, das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, no enfrentamento a todas as formas de discriminação contra pessoas negras, contra pessoas com deficiência, pessoas idosas, a tutela coletiva do meio ambiente, da saúde, com apoio às catadoras e catadores de material reciclado, a defesa das pessoas em situação de rua. Hoje, nessa ocasião, renovamos o nosso acordo a Cartas da Cidadania, que viabiliza o acesso daquele preso, daquela pessoa privada de liberdade, à Defensoria Pública, e também a atuação vai além das fronteiras nacionais, passando à representação internacional, como o caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos e também junto ao sistema ONU. É nesse espírito que temos investido fortemente na ampliação dos acordos extrajudiciais, das audiências, das ferramentas de conciliação, ferramentas muitas dessas adaptadas às inovações tecnológicas. A Defensoria está convencida de que pode e deve ser protagonista na construção de respostas consensuais, céleres e eficazes para os desafios da população vulnerável. E isso tem sido feito com muita responsabilidade, transparência e espírito público. Prestamos contas à sociedade brasileira de cada ação, de cada projeto, de cada atuação institucional. Nosso compromisso, como eu disse, é com o povo, especialmente com aqueles que historicamente foram invisibilizados pelas estruturas de poder. A Defensoria não é um fim em si mesmo, é um meio de emancipação, de reparação e de dignidade. Por isso que nos próximos anos, os próximos 30 anos, exigirão, pelo menos mais 30, exigirão uma defensoria ainda mais forte e atuante, uma instituição capaz de responder aos novos desafios sem perder a sua missão primordial. O nosso compromisso é com a nossa população. É importante avançarmos, como bem dito pela presidente da associação, na estruturação e na valorização, não só da Defensoria Pública da União, mas também das defensorias públicas dos estados, na ampliação de investimentos, interiorização dos serviços, de modo a assegurar que cada brasileiro, cada brasileira, tenha acesso efetivo à cidadania, acesso efetivo à justiça. Senhoras e senhores, celebrar os 30 anos é também prestar contas ao Brasil, ao parlamento, que aqui está com a nossa deputada, a presidenta da nossa frente mista das defensorias públicas. Ao longo desse período, temos construído uma instituição moderna, plural, conectada com os anseios sociais e que busca constantemente ser agente de transformação. O nosso desejo é seguir sendo referência, não apenas na defesa técnica, mas na escuta, na mediação, na construção de soluções que dispensem a judicialização desnecessária. Que os próximos 30 anos nos vejam avançar ainda mais com concretização desse ideal, que possamos construir juntos uma defensoria pública mais forte, mais presente e efetiva na defesa intransigente dos direitos de todos os brasileiros, brasileiras, inclusive também dos não nacionais, e, sobretudo, os que mais necessitam da atuação da Defensoria. A todos os defensores, defensoras, servidores, servidoras, colaboradores e parceiros que construíram essa história, nosso mais sincero agradecimento. O futuro nos convoca, sigamos em frente com a mesma determinação e o mesmo compromisso que nos trouxeram até aqui. Como diria o mineiro Fernando Sabino, não sei se todos sabem, sou mineiro, de tudo ficarão 3 coisas: a certeza de estar sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de ser interrompido antes de terminar. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Muito obrigado a todos e a todas.
Senhoras e senhores, mais uma vez, a Defensoria Pública da União agradece a presença de todas as pessoas que prestigiaram esta cerimônia e convidamos para um coffee break no foyer deste salão. Desejamos a todas as pessoas uma excelente tarde. Está encerrado o protocolo oficial desta solenidade. Muito obrigada.